Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui no nome de Jesus para trazer uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Eu já peço para que vocês sigam a nossa página no Instagram, a nossa página no Facebook. Dá uma curtida nesse like e vamos juntos adorar o nome santo do Senhor. Quero compartilhar o texto da parte de Deus que está no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: Ora, nós sabemos que tudo o que é lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia e principalmente o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Deus a escrever a carta aos Romanos, nos primeiros capítulos, Paulo vai demonstrar o quão a nossa geração, o quão nós somos totalmente depravados, o quão a nossa vida é totalmente distante de Deus. Paulo nos mostra que a nossa vida, depois da queda de Adão, nós se tornamos totalmente corruptos ao ponto de não se querer mais se achegar até Deus. Ao ponto de ele escrever: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. É como se tivesse todo mundo indo rumo ao inferno. É o ponto de todas as pessoas não querer mais por si própria buscar a Deus. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se distanciar de Deus, foi se esconder de Deus, foi deixar Deus e seguir o seu próprio desígnio e seguir a sua própria concupiscência. Deus desceu no Éden e falou: Adão, onde você está? Porque ele já não estava onde Deus tinha designado, aonde era para ele estar. Então o primeiro efeito do pecado na nossa vida foi nos distanciar de Deus. O pecado nos tornou, nos trouxe uma rivalidade, nos trouxe uma barreira, nos trouxe um impedimento que nos fazia chegar-se até Deus. O profeta Isaías, ele fala muito bem disso, que os nossos pecados, ele faz divisão, faz uma barreira entre Deus e os homens. Então o apóstolo Paulo, ele mostra o quão nós se tornamos depravados e quão as nossas obras diante de Deus se tornam-se nada. Porque se alguém tentar, o próprio Jesus disse, salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, acha-la-á. Então, irmãos, isso nós chamamos de total depravação do ser humano. O homem, ele sem Deus, ele não é nada, ele não consegue nada, ele não consegue fazer nada. É impossível o homem buscar a Deus por si próprio. Interessante que a Bíblia diz que as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. No livro de Isaías fala que as nossas obras são como trapos de imundícia. E existem muitas conotações para esse texto, mas uma delas, o profeta Isaías, ele faz menção de um homem leproso. E o que é um homem leproso, irmãos? Todo mundo já viu ou já ouviu falar de um homem leproso. É aquele homem que a sua pele está cheia de chagas, cheia de feridas, cheia de doenças. E ele enrola vários tipos de pano no seu corpo. E ele fica onde ele passa, ele grita que ele é sujo, que ele é imundo. E aqueles panos fica ali recebendo a necrose da pele, minando o pus. Aquele pano fica fértil, sujo, podre.
E Isaías compara as nossas obras exatamente com aquele homem, aqueles panos que estão no leproso. Interessante é que se você, a tradição dizia que se você tivesse até mesmo no estádio, esse gigante, como o Maracanã, por exemplo, e tivesse um leproso lá no meio do estádio, você tivesse na arquibancada, você conseguiria ainda sentir o cheiro podre daquele homem leproso. E ainda que você se compadecesse daquele homem e levasse ele nas melhores lojas de roupa, de grife, e comprasse os melhores ternos, os melhores tecidos, e desse para ele, tirasse aquelas vestes sujas e colocar umas vestes novas, um tecido bom, um tecido agradável, mesmo assim, segundos depois, aqueles tecidos novos aqueles panos novos, aqueles tecidos novos se tornariam encardidos e sujos novamente, e fértido, e sujo, e fedido por causa da pele daquele homem leproso. Assim são as suas obras. Assim sou você diante de Deus, sujo, imundo, leproso, como trapos de imundícia. Assim é sua natureza diante de Deus. E se não fosse a graça de Deus refreando a sua vida, certamente você estaria fazendo coisas que nem Hitler fez. Se não fosse a graça de Deus te refreando, porque é isso que a graça faz, é uma cerca de limitação para a nossa vida. E se não fosse a graça de Deus, certamente você faria coisas que nem Hitler fez, que nem Osama Bin Laden fez, que nem Fernandinho Beiramar fez. As suas obras diante de Deus, elas se tornam lixo. E ninguém, nenhuma carne, possivelmente mediante o cumprimento da lei, se salvaria. Porque qual que era a sentença da lei? A alma que pecar, ela tem que ser morta. A alma que pecasse, ela tem que ser destruída, porque Deus é santo e Ele não aceita injustiça, e Ele não aceita profanação, e Ele não aceita idolatria, e Ele não aceita o pecado de jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus tem tanta ira do pecado, Deus tem tanto ódio do pecado que Ele não pode... O livro de Abacuque diz que Deus não contempla a iniquidade, Ele vira o rosto, segundo algumas tradições. Deus é santo e Ele não pode aturar o pecado. E olha que estado que chegou a humanidade, que todos pecaram. A Bíblia diz que Deus, naquele grande dia, Ele vai afiar, Ele vai levantar, Ele vai esticar o arco com a sua flecha inflamada, e Ele atirar nos ímpios e lançará eles no inferno com requinte de crueldade. Irmãos, os seus pecados, ele é tão cruel, a sua pecaminosidade é tão profunda que que você não precisa de nada para te empurrar para cair no inferno. Você não precisa de mais nada para que te empurre e te leve para o inferno. Seus próprios pecados, a sua própria natureza, ela te arrasta para baixo e te leva para o inferno. Então, todos os homens, João Calvino diz que Deus não mandou ninguém para o inferno, que Deus não manda ninguém para o inferno. Os próprios homens, eles vão por si próprios, por livre e espontânea vontade. Porque o livro de Romanos, capítulo 9, diz que quem buscará a Deus, quem entenderá a Deus, quem conseguirá alcançar o próprio Deus, é impossível por causa da natureza pecaminosa. Eu lembro de um fato histórico que aconteceu no povo de Israel. Ou melhor, com Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele foi sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão era um símbolo do juízo de Deus. Era um símbolo da ira de Deus. A Bíblia diz então que quando Abraão subiu para sacrificar o seu filho Isaque, a tradição diz que Isaque não era um menino, não era uma criança. Ele já era adulto. Ele tinha aproximadamente seus 18 anos de idade, segundo a tradição. A história nos diz que ele vai agora preparar o holocausto, prepara tudo bonito, pega o seu filho, pergunta para ele: pai, aonde está o cordeiro? Porque já temos a lenha, já temos o fogo, já temos o cutelo, mas cadê o sacrifício? E olha a palavra de Abraão: Deus proverá. Quando Abraão colocou Isaque naquele
na mesa do altar que ele mesmo preparou. A Bíblia diz que então que ele pega uma espada com o símbolo do juízo de Deus. E ele levanta para matar o seu próprio filho. E quando ele vai estender o cutelo no peito de Isaac, ele escuta uma voz dizendo: não faça isso, Abraão, porque Deus já providenciou. Porque Deus já providenciou para si o cordeiro, que vai ser o substituto de Isaac. Nesse exato momento, Abraão fez aquilo que as pessoas acham que ele não ia fazer. As pessoas acham que Abraão foi justificado por meio do cumprimento da lei. Não, não foi. Porque antes de Abraão o evangelho já tinha sido anunciado. Quando Deus desceu no Éden e falou para a serpente: a partir de hoje você vai rastejar pelo resto da sua vida. E tá vendo aqueles dois que comeram do fruto que você pensou que saiu por cima? Eu te digo uma coisa, que da semente daquela mulher vai nascer um, que vai esmagar a sua cabeça, e você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai sair vitorioso sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que então que quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele creu que Deus providenciaria o que? O cordeiro. O cordeiro saiu dos arbustos, ele ouviu o gemido do cordeiro e fez a troca, fez a substituição de Isaac para o cordeiro, inocente, puro, que não tinha nada a ver com isso. Então, mediante a lei, irmãos, ninguém se salvaria. Mediante o cumprimento da lei, nenhuma alma poderia alcançar a Deus, nem os profetas, sacerdotes, levitas, ninguém conseguiu alcançar a Deus por si próprio, pelas suas obras. Todos caíram, todos pecaram, todos se tornaram inúteis perante o nosso Senhor e Salvador. Todos estavam debaixo da espada da ira de Deus. E quando eu olho para o Novo Testamento, Jesus, ele vai encarnar no ventre de Maria. A Bíblia diz então que os anjos começam a louvar a Deus, dizendo glórias a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Quando Jesus ele se encarnou, foi o maior espetáculo da humanidade. Foi a maior dádiva que o mundo poderia esperar. Todo mundo acha que o maior espetáculo dessa vida foi o homem ter pisado a lua. Todo mundo fala que a maior descoberta do mundo, a maior evidência do mundo, a maior loucura desse mundo, a coisa mais surpreendente desse mundo foi o homem ter pisado na lua. E eu te digo, não se compara por Deus ter pisado aqui na terra. Jesus agora ele vai mostrar que nenhuma carne se salvaria. Só que tinha uma dívida com Deus, a dívida do pecado, que os homens não poderiam pagar. Uma dívida eterna que nenhuma carne poderia pagar, nenhum homem, porque todos pecaram. Depois de Adão é como um câncer, como uma maldição arrastou toda a raça humana e colocou o homem debaixo da ira de Deus. Nenhuma alma se salvaria. Então prove a Deus pagar uma dívida dele mesmo, por meio dele mesmo, para que nós sejamos dele para todo sempre. Jesus agora, a Bíblia nos diz que ele vai ser agora o cordeiro que foi substituto de Isaac lá no jardim, que vai ser o substituto de Isaac no monte. A Bíblia diz então que Jesus, como um cordeiro mudo e calado, ele vai para o Getsêmani. E ali acontece uma das palavras mais terríveis, aonde Jesus, ele sente dores imagináveis na sua alma. Seu coração começa a acelerar fortemente. A sua alma fica triste até a morte. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Jesus agora ele está sendo o nosso substituto naquele monte no Getsemane. Ele é zombado, ele é humilhado, ele é trucidado, ele vai parar agora na cruz do Calvário. Pregam as suas mãos, pregam seus pés, todo sanguentado, a sua coroa de espinho na sua cabeça. E Jesus ele vai pronunciar uma das palavras mais terríveis: Pai, porque tu me abandonou. Pai, porque tu me desamparou. Pai, porque tu me deixaste. Jesus, naquela cruz, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Jesus virou as costas, o Deus Pai virou as costas por seu próprio Filho naquela cruz. Sabe o que estava acontecendo naquele exato momento? Deus estava virando as costas para Jesus. Deus estava virando as costas para o seu Filho. Deus estava se tornando agora, despejando em Jesus toda a sua ira, todo o seu ódio, as maldições da lei caiu sobre Cristo. Porque Deus não quis que a ira caísse sobre vocês. Irmãos, existia dois tipos de monte. O primeiro monte é chamado a Bíblia fala de o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim, irmãos, é onde os judeus subiam e eles pronunciavam todas as bênçãos da lei. Bendito serás no campo, bendito serás no fruto, bendito serás a tua parentela, bendito serás as suas obras, bendito serás os teus frutos, o teu celeiro, a tua semente, tudo que for fazer eu prosperar. Esse era no Monte Gerizim, mas no Monte Ebal o judeu subia para pronunciar as maldições. E dizia: maldito serás no campo, maldito serás a tua família, maldito serás o teu trabalho, maldito serás tudo que você for fazer. Naquela cruz, Jesus, ele trocou de lugar conosco. Se no Monte Gerizim é o monte das bênçãos, e no Monte Ebal eram os montes das maldições, só podia entrar no Monte Gerizim quem cumprisse toda a lei. E no Monte Ebal é quem desobedecesse a lei. E todos se tornaram corruptos. Todos desobedeceram, todos caíram, todos fracassaram e estavam no Monte Ebal. Todas as maldições da lei estavam sobre o Monte Ebal, caindo sobre toda a humanidade. E o único obediente que estava no Monte Gerizim foi Jesus, que cumpriu toda a lei. Sabe o que ele fez? Ele tirou você do Monte Ebal, colocou no Monte Gerizim. E ele mesmo foi para o Monte Ebal e recebeu no seu corpo todas as maldições da lei. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que for pendurado numa cruz, num madeiro. A Bíblia diz que ele se tornou maldito por sua culpa, pelos nossos pecados. A Bíblia diz então que ele, como um gigante, recebe toda a ira de Deus. Ele recebe todas as maldições da lei, toda a fúria, todo o ódio, todas as taças do Apocalipse que vai cair sobre os ímpios. A Bíblia diz que Jesus tomou todas elas e ele recebeu no seu corpo como um gigante. A maior dor que Jesus sentiu não foi os cravos. A maior dor que Jesus sentiu não foi a cruz. Não foi a coroa de espinho. A maior dor que Jesus sentiu foi a rejeição do Pai para com ele naquela cruz. Ao ponto de ele dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparastes. A maior dor de Jesus não foi os pregos, não foi os flagelos, mas foi a rejeição do próprio Deus para com ele. E é isso que os ímpios vão sentir quando Jesus Cristo voltar. A maior dor dos ímpios não vai ser o fogo, não vai ser os demônios. A maior dor dos ímpios vai ser a rejeição do próprio Deus, dizendo: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Apartai de mim, bodes, apartai de mim, joios. A maior dor que um ser humano pode sentir
é a rejeição do próprio Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar os pecados de algumas pessoas, a depravação de algumas pessoas ia chegar em tal nível, em tal ápice, que o próprio Deus vai entregá-los para suas próprias concupiscências, para que profanem o seu nome, para que pecam deliberadamente e caiam no inferno na mão maior requinte de crueldade. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus Cristo, ele recebeu toda a ira da lei, toda a ira de Deus. Jesus recebeu com um único recipiente, num único cálice. Jesus bebeu até a última gota, tornando ele alvo daquela flecha inflamada do próprio Deus. Aquele arco que estava apontado, aquela flecha que estava inflamada com todo o ódio, Jesus entrou na frente para receber como o nosso Salvador, como o nosso Cordeiro, que foi o nosso substituto. E a Bíblia diz assim: ora, agora não pela lei vocês são salvos, mas mediante a fé em Jesus Cristo, dada pelo próprio Deus. Irmãos, se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, certamente ninguém se salvaria. E a Bíblia diz que ele nos justificou mediante o seu sangue. E quando falamos de justificação na Bíblia, irmãos, nós estamos falando de poder jurídico. Imagine uma conta, um débito que você tinha com Deus. E a sua conta era infinita. E quanto mais passava os segundos, mais aquela conta estava crescendo e se tornando cada dia mais maior, muito grande, ao ponto de ficar incontrolável, incalculável. Assim era a sua dívida com Deus. E quanto mais você tentava pagar a sua dívida, mais a sua dívida crescia. Mas coube a Deus, por meio dele mesmo, pagar a dívida que só ele poderia pagar. Uma dívida infinita com o próprio Deus. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele pegou a sua dívida e, como um poder jurídico, ele quitou a sua dívida e diz: nenhuma condenação há para você. A sua dívida está paga. A sua dívida está aniquilada. A sua dívida está totalmente paga. Se aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é isso, irmãos? A dívida que você tinha com Deus, aquela flecha que estava apontada para você, Jesus tomou para si a sua dívida. O apóstolo Paulo diz, olha, que quem livrará ele daquele corpo de morte? Naquela época era muito simples. Segundo a tradição de Tarsis, onde Paulo era a sua cidade natal, um assassino que cometeu esse crime, se ele fosse pego pela justiça da época, aquele homem que ele matou seria amarrado no corpo dele. E ficava dias e dias e dias, e todo aquele... o corpo daquele homem assassinado ficava se decompondo, e todas as maldições, e todas as lepras, todas as doenças, todos os males vinham sobre aquele homem que estava amarrado. E a lei dizia daquela época, aquele homem só podia sair de lá se outra pessoa assumisse a condenação dele. Assim fez Jesus conosco. Ele nos tirou o nosso corpo de morte. Naquela cruz, ele assumiu aquela maldição e nos libertou para a glória do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, para finalizarmos, irmãos, ele diz então: e agora como o homem justificará a si mesmo? Como que o homem se salvará? Como que o homem alcançará a Deus, então, se está todo mundo destituído, se está todo mundo indo para o inferno? A palavra é essa: crendo em Jesus Cristo. Alguém vai me perguntar, como que era a salvação no Antigo Testamento? Da mesma forma que é no Novo. Pela fé e pela fé somente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas isso não veio de vós. É dom de Deus gratuito. Se no Antigo Testamento eles criam como a salvação ocorria pela fé de Abraão, a fé que Deus providenciaria o Cordeiro. Mas no Novo Testamento é a fé que Deus já providenciou o Cordeiro, ligando na pessoa de Cristo. Deus, ele pagou a dívida dele mesmo, por meio dele mesmo, para que a glória seja dele mesmo.
Amém, meus irmãos? E que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Então creia no Evangelho. Creia na cruz de Cristo. Ela tem poder para te salvar. Não tente se salvar. Não tente se martirizar. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para crer nele. Porque é somente pela fé, somente pela graça, por meio da palavra de Deus, nós conseguimos alcançar a vida eterna. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.